Então hoje nós vamos falar um pouquinho de como a energia dos ambientes influencia a nossa vida, né? Esse é o tema de hoje da nossa conversa. E antes disso, quero deixar aqui sempre um convite, porque dia 7/7 às 20h20 nós vamos estar fazendo um encontro pelo Meeting, sala privada e número de vagas limitados. Então se inscrevam lá na minha bio gratuitamente, porque nós vamos falar sobre 3 coisas que afetam diretamente a prosperidade de vocês e os relacionamentos. E são coisas comuns que a gente não percebe que tem na nossa casa ou que está desta forma na nossa casa. Então venham, porque vai ser muito gostoso. Sejam bem-vindas, bem-vindas, bem-vindas. Por aqui fresquinho, não sei como tá por aí. Mas vamos lá, gente. Então, olha aí, ó, já tem gente que já contou aqui que tá escrita. Que delícia, Vivi, é isso aí. É aquela hora que eu falo, né? A gente pode escolher, é a gente dizer sim pra gente. E vamos, nós precisamos dominar a energia da nossa casa, entender o quanto essa energia nos influencia e fazer as mudanças necessárias para nos beneficiar, né? E a gente está dizendo sim para nós. Precisamos começar a fazer as mudanças se a gente quer sair do lugar que a gente está. Né? Fazendo a mesma coisa, a gente já sabe o que acontece, já sabe como está, então a gente pode fazer algo diferente. E é isso, vamos dizer sim para nós. Então, gente, quero perguntar uma coisinha para vocês aqui, já entrando no nosso assunto. Quem hoje já arrumou a sua cama? Quem levantou hoje e já arrumou a sua cama? Ou estão aí ainda descansando, que hoje é sábado, e assistindo a live? Por que eu estou perguntando isso? Porque todas as coisas que nós fizermos na nossa casa, nós fizermos no nosso ambiente, tem uma informação, né? Olha, tem gente que já arrumou a cama, é isso aí. Por que eu perguntei da cama? Porque nós levantamos da cama para iniciar o nosso dia, certo? Que informação que eu deixo lá na minha cama, no meu quarto? Ó, tem gente que ainda não. Talvez seja deitado ou não, vamos lá. Essa informação que fica, né, nesse cômodo que fica no meu quarto, tem uma ligação com o nosso dia. Ela vai se ligar, esta ação se liga ao nosso dia. Então, como eu quero que o meu dia seja? Eu quero que o meu dia seja fluido, eu quero que o meu dia seja organizado. Eu não posso iniciar o meu dia já deixando a minha cama desarrumada, né? Ela tem uma ligação com como vai decorrer o meu dia, como será o meu dia, como vai fluir o meu dia. Então, já aqui uma dica para vocês: não saiam, não levantem da cama e comecem a fazer as suas atividades sem arrumar as suas camas, né? E vamos lá, a gente não precisa de tanto tempo assim para arrumar a cama. E quando nós voltamos, né? Ó, tem gente que já arrumou também. E olha que interessante o que ela escreveu aqui, ó, que levantou antes do esposo e arrumou o lado dela. Olha que legal. Yara, seja bem-vinda. Então, cada um também pode arrumar o seu lado, né, gente? É só combinar. Mas o que acontece? A gente precisa começar a se conectar com as nossas ações do dia a dia. E essa é uma ação que vai fazer toda a diferença para vocês no decorrer do dia de vocês, porque a gente já começa o dia com a cama desarrumada. A tendência do nosso dia é seguir assim, todo atrapalhado, desarrumado, desorganizado. A gente não conseguia fazer todas as nossas coisas, ou as nossas coisas não fluírem como nós gostaríamos. Então, cuidado, vamos sempre ter este cuidado de arrumar a nossa cama antes da gente sair,
tá? Isso é muito importante. E aí a gente já começa a falar de como a energia da nossa casa vai influenciando a nossa vida, né? Que são aquelas coisas que a gente vai deixando para trás e não vai mantendo na nossa casa. Uma coisa também que não é interessante é você deixar louça na pia. Vamos voltar para o quarto. Quando você chega, você arrumou seu quarto, saiu e trabalhou. Quando você chega na sua casa e você vai para o seu quarto, né? Se atirar ou descansar ou ler um livro, não é gostoso quando você chega e a sua cama está arrumada, preparada para aquele momento de descanso para você? Então, você tem dois benefícios, né? Você emana para o universo que você quer organização no seu dia, e quando você chega, você tem a sua cama pronta, te acolhendo, te recebendo. Outra coisa que é muito comum a gente fazer em casa é deixar louças, né, na pia, ou para lavar ou secando. Isso é uma outra situação que não é benéfica para você. Inclusive, ela tem uma ligação com a movimentação de amigos da casa. O que acontece, né? Fica água parada na pia ou no escorredor de louça, o que não é interessante, né? E também você, toda vez que você vai chegar nessa pia, nessa cozinha e nesta pia para cozinhar, fazer uma próxima refeição, você tem todo aquele universo de louças lá parado, que você podia já estar com ela toda arrumadinha e vai deixando para depois, e aí você vai ter que arrumar primeiro para depois cozinhar. Fica uma desorganização, fica uma poluição mental, e a sua mente também se agonia inconsciente porque você tá com aquele universo desarrumado. Agora você seca a sua louça, você guarda, e você, quando chega para preparar um lanche, uma próxima refeição, a sua cozinha tá organizada. Qual é a sensação que você tem? Não é mais gostoso? Não é mais leve tudo que você vai fazer ali naquele momento? Sem contar que toda vez que você passar pela sua cozinha ou chegar nessa cozinha que você tem essa situação, a nossa sensação, e prestem atenção nisso porque às vezes a gente não percebe, a nossa sensação é de que está desarrumado, que está desorganizado. E aí a gente está falando de sensações, de emoções e de conexões com a nossa vida, né? Então é muito mais gostoso quando eu tenho essa sensação de arrumado, essa sensação de organizado, porque eu vou informando isso para mim, para a energia da minha casa e para o meu cérebro, né? A neurociência fala muito disso, de novo trazendo isso aqui para vocês, que a neurociência ela vai trazendo essas informações e a gente vai entendendo o porquê que a gente tem essas sensações, porquê que eu quero organização, mas eu tenho desorganizado, e aí o que o meu cérebro vai entender, né? Se está organizado ou se está desorganizado. Eu preciso ter congruência, eu preciso agir, os meus olhos ver para passar informação do que eu estou pensando e querendo. Por quê? 95% do nosso pensamento é inconsciente, nós realmente não dominamos. Então eu preciso trazer essa informação para ela reforçar junto com meus 5% que eu domino, certo? E aí a gente já está falando um pouquinho do quanto a energia da casa influencia. Outras coisas que a gente faz na casa e a gente muitas vezes não percebe, não imagina que possa influenciar. E eu tenho certeza que vocês vão ir conectando conforme eu for falando. Olha só, quando a gente começa lá em casa com muita bagunça, que a gente não consegue deixar a casa organizada, não consegue arrumar as nossas coisas. O que isso está falando para nós? Que informação está vindo quando eu estou com a minha casa assim, desorganizada, bagunçada, ou alguma área da casa não tem jeito de ficar organizada, né? Eu estou informando para o universo e também para mim que algo está errado. Quando eu conheço as áreas da minha casa, eu vou saber exatamente qual é a área da minha vida que tenho que olhar com
um olho mais investigativo e entender o que está acontecendo. Mas essa casa que está conectada com você, com uma segunda pele, está pulsando, está te dizendo como um alerta. Não é uma sinaleira, mas é um alerta de que algo precisa ser olhado, tá? Então, assim, manter a casa organizada, não ter a casa suja, deixar as nossas coisas, procurar deixar sempre em ordem é muito importante, porque ela vai influenciando na energia. Né? A energia que está acontecendo e que a gente não consegue ver, mas a gente consegue perceber. Como vocês percebem essa energia? Eu digo que é muito fácil a gente notar a energia de quando a gente está com uma energia boa na casa e de quando a gente não está. As coisas que estão acontecendo lá e como eu me sinto. Tenho certeza que se vocês forem a um restaurante, se vocês forem a um bar, se vocês forem a uma lanchonete, que vocês se sentirem bem, vocês vão querer retornar. Tem lugares que a gente se sente bem e retorna. Tem locais que a gente vai e fica incomodado. Pode ser na casa de alguém, pode ser num restaurante, pode ser numa lanchonete, qualquer lugar. E isso tem a ver com a energia, com a nossa energia e com a energia daquele local que nos deixa incomodado e nós não conseguimos ficar lá, tá? E aí a gente começa a perceber. Então tem momentos que a gente chega na nossa casa e sente que tá gostoso, que tá harmônico, tá acontecendo uma conversa, a gente tá conseguindo fazer coisas juntos, né? E a gente tá conseguindo andar na nossa vida muito bem. E tem momentos que nós não conseguimos conversar, que nós não conseguimos trocar ideia, cada um para cada lado, não tem um ajuste, não tem uma ajuda, uma cooperação. E aí a gente percebe que a energia do lugar está impactando. E essa energia do lugar, como é que ela se forma com tudo que acontece nessa casa? Então, desde a construção desse imóvel, né, desde quando ele está sendo construído, quem está trabalhando nele, quem está fazendo a construção, quem está decorando, tudo que acontecer neste movimento vai criando uma energia. E depois nós vamos alimentando essa energia lá. Então, as palavras que a gente fala dentro dessa casa, ela cria uma energia que impacta na nossa vida. As nossas emoções, como nós estamos, impactam na nossa vida, tá? Os nossos sentimentos, as nossas ações, tudo isso cria um movimento energético e uma energia de parede. Você já ouviu falar nisso? Que as paredes da nossa casa têm energia, que os móveis da nossa casa têm energia, e eles vão gravando, e tudo isso vai ficando gravado nesse espaço e vai criando uma informação que vai nos impactando. Outra coisa que traz muita energia para nossa casa, que muitas vezes a gente entra naquela situação que a gente não domina, mas que nós devemos cuidar, né? É o quê? Inveja de outras pessoas, ciúmes de outras pessoas, às vezes obsessões. Tudo isso está dentro da casa, né? Porque vai sendo emanado, vem vindo, e a gente não tem domínio. E isso vai impactar na energia da casa e da nossa vida, porque a gente vive ali. Os nossos sonhos estão na casa, as nossas coisas pessoais estão na casa e nós, principalmente, estamos dentro da casa. Então não tem como isso não nos impactar e não tem como isso não influenciar na nossa vida e nas nossas ações. Muitas vezes a gente está muito bem, acontece algo e a gente não consegue se manter controlado. E aí a gente vem para aqueles acontecimentos, para aquelas emoções e para aquelas situações que interferem na energia que está acontecendo nessa casa e que vai interferir na nossa vida. E tudo isso pode ser cuidado quando nós cuidamos da casa, quando nós prestamos atenção na nossa casa e na energia que a casa está vibrando, nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor.
Quando a gente fala de decoração, quando a gente fala de móveis, quando a gente fala de disposições dos móveis, de curas de situações que tem na casa, também a gente tem a influência energética, tá? A gente também tem. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque se eu tenho um quadro numa área da minha casa, que é, vamos lá, relacionamento, por exemplo, e eu tenho 3 pessoas, o que eu estou informando neste quadro, né? Eu não tenho um casal, eu tenho 3 pessoas. Então eu estou, né? Esse quadro está emanando uma energia de um relacionamento de 3 pessoas. Então, por que eu preciso olhar para essa casa com um olhar de Feng Shui para poder trazer as informações energéticas corretas para os lugares corretos e evitar situações? É igual, vocês já devem ter ouvido muitas vezes falar do espelho na casa, onde eu tenho o espelho, o que ele está trazendo para dentro da minha casa. Espelho na porta de entrada. Ai, é ótimo espelho na porta de entrada porque evita né, as más energias, ou quem está emanando coisas vai bloquear e mandar de volta. Ok, pode funcionar? Sim, pode funcionar. Mas eu te pergunto, não é só colocar o espelho lá nessa porta de entrada, é olhar o que eu estou trazendo para dentro da minha casa quando eu abro a porta de entrada e esse espelho está refletindo. Porque o que está refletindo nesse espelho, quando eu abrir a minha porta, eu estou trazendo essa energia para dentro da minha casa. É um parque? É um jardim? Tudo certo, né? É uma coisa boa. Agora, é um transformador elétrico? É uma delegacia de polícia? É um posto de saúde? É um bar, né? Um bar noturno. Eu estou trazendo essa energia para minha casa. Então, não é só colocar um monte de coisas que a gente ouve por aí, né? E não analisar o contexto todo. Serve para algumas pessoas? Sim, em outras não. Então a gente precisa cuidar, e é assim que a energia da nossa casa vai influenciando na nossa vida. Porque a gente vai colocando as informações lá, a gente vai vivendo situações e emoções lá dentro, e tudo isso vai criando uma energia. Como mostrar para vocês essa energia? A gente sente, tenho falado muito aqui, a gente vai sentindo esta energia, né? E o que acontece? A gente precisa prestar atenção, aprender a dominar tudo isso e a cuidar disso para que a gente tenha menos impacto na nossa vida com a energia da nossa casa. Gente, a nossa casa é um ser vivo, igual a nós. Porque todas as paredes e tudo que tem lá tem energia. Nós somos energia, né? E a gente precisa prestar atenção nisso. Se eu não domino a energia da minha casa, se eu não comando a energia da minha casa, eu não comando e não domino a energia da minha vida. Porque lá está espelhado todas as 9 áreas mais importantes da minha vida, para que eu tenha sucesso, para que eu tenha equilíbrio, para que eu tenha bons relacionamentos, para que eu tenha prosperidade, para que o meu trabalho flua e eu ganhe dinheiro. Então eu preciso cuidar disso, e tudo que tá lá vai impactar. Tudo que tá lá vai trazer informações e energia que vão influenciar diretamente na minha vida. A Kathleen aqui escreveu aqui pra gente que uma mulher, né, de casa do aluguel, do aluguel, estava tão carregada que ela ficou 6 meses liberando as memórias. Sim, fica, tá? Porque é mais ou menos 6 meses que a gente precisa para conseguir entrar com a nossa energia de verdade num local. Independente se alguém morou nesse local ou não,
tá? Você fica transmutando a energia mais ou menos uns 6 meses. Por isso que eu falo que reprogramar o ambiente quando você muda é muito importante. Todas as histórias que aquelas pessoas viveram naquela casa ficam gravadas lá. Todas as histórias que aconteceram naquele imóvel quando foi construída ficam lá. Vamos supor que você comprou um imóvel novo e que você não sabe, né? Para você toda a construção foi normal, não aconteceu nada de errado, fluiu. Mas você não sabe, ok? E aí o que acontece? Você muda para lá e você estava muito bem onde estava, muda feliz porque você comprou esse imóvel, está indo para aquela casa e as suas coisas não vão. Mas você não sabe como foi que o pintor pintou as paredes da sua casa, como foi que o encanador colocou os canos. Você não sabe se toda a fiação elétrica e a parte elétrica da sua casa foi feita com tranquilidade, se não teve problemas, se o mestre de obras chegou lá e foi agressivo com quem estava trabalhando lá naquele momento. E isso já são memórias de paredes. Isso já vai ficando gravado nessa casa. Uma outra situação que é muito comum e tem a ver com o que a Kathleen trouxe aqui. Você está num ambiente, né? Você mora numa casa, está tudo bem, você vai se mudar para uma casa melhor ou para um lugar que você queria, ou você adquiriu uma casa que já tem alguns moradores e você nem sabe o porquê que esses moradores estão vendendo essa casa, por exemplo. E vamos lá. Pode ter acontecido muitas coisas, o casal pode ter se separado, não numa boa, brigando, e aí não conseguem decidir o que fazer com aquele imóvel e vão vender aquele imóvel e você está comprando e não sabe. Você pode estar comprando aquele imóvel porque o dono da casa faliu ou porque ele perdeu o emprego e não consegue mais manter aquela casa ou pagar aquela prestação e você está comprando este imóvel. Você acha que essa energia não está gravada lá? Quantas brigas, quanta angústia, quanto medo, quanta insatisfação, talvez culpa esteja gravado neste imóvel, esteja gravado nesta casa e você vai lá feliz da vida morar nessa casa sem preparar esta casa. E aí a gente tem um adendo dentro disso, porque assim, não é que você não pode ir para essa casa que ela não tem jeito, nós temos jeito quando nós não estamos bem, né? A gente tem várias coisas que a gente pode fazer para se sentir bem, para melhorar. Porque que na casa não vai fazer? Vai, precisa, e existe muitas coisas que podem ser feitas, mas eu preciso preparar e não entrar de soco, como a gente diz, né? Nesse ambiente sem saber a história ou sem preparar esse ambiente, porque lá tem memórias, tem situações, tem emoções, tem sentimentos, tem coisas boas e não tão boas que estão gravadas lá e elas vão influenciar o meu momento de vida. Meu momento de vida vai ser influenciado por essa energia que está lá gravada. E aí eu ainda venho com as minhas informações. Né? E o que é as minhas informações? A minha decoração, as cores que eu vou escolher, os objetos que eu vou trazer, como eu vou dispor dos meus móveis nesta casa. E aí eu posso estar potencializando, curando e limpando, dissipando toda essa informação energética que tem lá. Ou eu posso simplesmente entrar e ficar recebendo. E aí eu vou ter que lidar com as situações que eu não me preparei ou que eu não preparei aquele lugar para evitar as situações. Porque eu vou ficar assim 6 meses lidando. Claro que pode acontecer ao contrário. Claro, eu posso estar me mudando para uma casa, para um imóvel alugado, comprado, como a gente está falando aqui, que as pessoas foram muito felizes, que estão muito bem, que compraram um novo imóvel melhor que aquele e eu estou entrando neste local, nessa energia. Sim, pode.
E é ótimo. Mesmo assim eu preciso cuidar, porque os sonhos do outro, o modo de vida do outro não é o meu. A energia do outro não é a minha. Então eu também preciso ter o cuidado com isso. E esse ambiente está vibrando e ele vai influenciando a nossa vida. E ele vai trazendo situações. E por isso que a gente precisa estar cuidando. Ah, Cíntia, mas aí o que o ambiente pode estar fazendo, né? Como que o ambiente pode estar influenciando assim na minha vida? O que eu vou sentir? O que eu vou perceber? Né? Se esse ambiente realmente está me influenciando. Aí a gente começa. Você pode ficar mais angustiado. Você pode estar ficando nervosa. Você pode ter dificuldade de decisões, não consegue tomar decisões claras, tranquilas, está sempre naquela angústia, né? O equilíbrio das tuas emoções, como está? Você consegue se manter equilibrada ou você fica desequilibrada? Cai em choros, cai em nervosismo, cai em ansiedade, tá? O teu relacionamento, como está esse relacionamento? Vocês conversam, vocês namoram, vocês têm momentos de prazer juntos, vocês estão conseguindo construir algo juntos, planejar algo juntos. Você recebe de vez em quando flores de surpresa? Você faz uma surpresa de vez em quando para o seu marido, seu namorado? Ou ainda também o que a casa pode também, a energia da casa influenciar. Você não consegue ter um relacionamento duradouro como você gostaria, né? Eu quero um par, eu quero um companheiro, eu quero alguém para trocar, para fazer coisas juntos e eu não consigo. Muitas vezes a energia que está lá está influenciando. Que história que tem lá, o que aconteceu? Sempre morou uma pessoa sozinha, né? Ou era um homem ou era uma mulher, mas sempre sozinho, por algum motivo. Ou essa casa não tem área de relacionamento, preciso ativar energeticamente essa área da minha vida para que eu atraia o relacionamento, certo? Prosperidade, projetos, muita conexão com essa casa. Pode ter muita conexão com essa casa, porque se eu tenho umas informações erradas lá na minha área de prosperidade, na minha área de trabalho, como é que eu vou fazer os meus projetos andar? É como se eu estivesse andando para frente e algo me puxasse para trás. Eu estou tentando ir para frente e algo me puxa para trás, porque a informação não está congruente com o que você está querendo, não está na mesma linha de equilíbrio com o que você quer, certo? Produtividade, organização, nós sermos, né, fazermos mais o que a gente está querendo realizar, também influencia, porque se a energia da casa está baixa, nós começamos a procrastinar, ficamos com preguiça, não conseguimos produzir, né? Então, se essa energia não está legal, ela também vai nos prejudicar nessa situação. E aí, gente, quem não quer ser mais feliz? Quem não quer ser mais leve? Quem não quer ter mais saúde? Quem não quer ter mais qualidade de vida? Eu não consigo isso se a energia da minha casa não estiver boa. Se a energia da minha casa, a frequência energética da minha casa não estiver alta, eu vou entrar em sofrimento e eu vou sentir na minha prosperidade, eu vou sentir no meu sucesso, eu vou sentir no meu relacionamento, né? E em outras áreas também. E aí eu falo, quando a gente começa a ter problema de prosperidade, de relacionamento, de sucesso com os nossos amigos, com a nossa família, nós vamos ficando doentes, nós vamos adoecendo.
e não é o nosso objetivo, né? Nós queremos qualidade de vida, nós queremos ser mais felizes, nós queremos ter energia para realizar as coisas, os nossos sonhos. E aí eu quero mudar de emprego, eu quero ter um namorado, um marido, eu preciso me conectar com essa frequência energética e a minha casa pode me ajudar. A minha casa pode auxiliar eu fazer isso, mas não é eu pensar que eu vou colocar uma coisa lá e a casa vai fazer tudo para mim. É um conjunto de atitudes, um conjunto de pensamento, um conjunto de ações, um conjunto de informações. Certo, gente? Então, acho que deu para vocês terem uma ideia do quanto a casa pode estar impactando a nossa vida e muitas vezes segurando os nossos fluxos, né, do que a gente está querendo, do que a gente está buscando, se a gente não cuidar dela, não prestar atenção e não se conectar com essa energia que ela vai e está vibrando o tempo todo. Vocês arrumem ela ou não, ela está vibrando uma energia que está te influenciando. Você pode chegar nessa casa e se sentir muito bem, que é uma influência positiva ou não. Ou você pode chegar e começar a ficar cansado, bocejar, dar soninho, não ter vontade de fazer nada. E aí a gente percebe o quanto que esse ambiente está influenciando você, está influenciando a sua vida. Me perguntaram aqui qual é a área da casa que está ligada com a prosperidade e relacionamento. Exatamente as duas. Existe uma área de prosperidade e uma área de relacionamento. Mas vai acompanhando aqui que eu vou, numa das lives, eu vou falar sobre as áreas da casa e da vida. Gente, por hoje era isso. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí de como a energia da casa impacta na nossa vida e parece que é uma coisa muito estrondosa, mas não é, são nas pequenas coisas, são nos pequenos detalhes e nos cuidados e atenção que a gente precisa ter, né? Porque está tudo conectado também conosco. E eu vou, hoje à noite, às 20h20, tem uma próxima live e a gente vai estar falando o que acontece quando a casa está repleta de energias negativas. As coisas que vão acontecendo na vida de vocês quando essa casa precisa ser olhada e precisa ser melhorada. Às 20h20 hoje. Quem ainda não se inscreveu para o dia 7/7, às 20h20, sala privada, para a gente estar falando de 3 coisas que impactam diretamente a prosperidade e o relacionamento de vocês. Link gratuito lá na minha bio. Espero vocês dia 7 e espero vocês hoje à noite, às 20h20, para a gente conversar mais um pouquinho. Desejo um lindo sábado para vocês, um dia bem gostoso, bem próspero e feliz para todas. Tchau, tchau!